O nosso objetivo da nossa aula de hoje é compreender o conceito de contabilidade, essa ciência, né, que está em tudo que a gente vê, tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas, conhecer quem são os usuários, ou seja, quem é que utiliza essa contabilidade e que tipo de informação a contabilidade fornece para essas entidades. E, por fim, apresentar como a contabilidade se comunica, como que esses usuários se comunicam entre si e por meio de que relatórios, né? Pois bem, sem mais delongas, vamos aqui para os nossos conceitos básicos. Nós teremos também um fórum avaliativo sobre essa nossa aula de hoje, que vai valer aí 0,5 pontos. Então, é importante a sua participação, beleza? Então, vamos em frente aqui. Então, hoje, como é que a gente classifica as entidades? Como é que elas são classificadas, né? A gente precisa entender como é que é a classificação das entidades para a gente poder entender como é que funciona cada uma. Não adianta eu pensar, a contabilidade fornece informações para tomada de decisão. Mas para quais entidades? Para que tipo de entidades, né? Então, a classificação é o seguinte. Hoje, nós temos 3 setores bem distintos e a gente precisa conhecer cada um deles. O primeiro setor é o governo, né? Governo tanto federal, como estadual, como municipal. O governo está em tudo também, né? Desde a gente precisa de ir no governo para poder resolver nossas situações referente a pendências de tributação, a pendência de IPVA, IPTU e por aí vai, né? Os impostos. Na sua maioria, o governo ele é o primeiro setor, ou seja, é o topo ali da pirâmide. Ele que está para nos fornecer informações. Por isso que a gente chama de serviço público, porque ele está lá para atender o público. Então, ele que dita as regras de como que a gente deve viver em sociedade e as empresas também, como que elas devem seguir com suas atividades. Segundo setor, agora que nós estamos falando das empresas. Mas quando a gente fala de empresas privadas, justamente, a gente entra numa seara aqui interessante. Por quê? O governo, ele é o que dita as ordens ali para a convivência e tudo mais. Mas o governo, ele é uma empresa pública que ela não tem a finalidade de lucro. Ok? Ou seja, ele está lá para atender o público, né? As pessoas, porque da gente é retirado os tributos e ele aplica esses tributos na educação, saúde, segurança pública e por aí vai. Daí, as empresas estão no segundo setor, porque as empresas, elas nascem a partir da vontade de uma ou mais pessoas. Ah, eu quero abrir um negócio, beleza. Aí eu preciso dizer se eu vou ser uma empresa com ou sem fins lucrativos. A maioria das empresas privadas hoje, que a gente chama de segundo setor, elas são empresas com fins lucrativos. Ou seja, eu vou abrir uma empresa, né, com outra pessoa, ou sozinho, e eu quero um lucro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ficar bem de vida a partir da minha empresa. Então, eu abro um CNPJ. A partir do meu CPF, eu abro um CNPJ. Aí eu vou estar alocado no segundo setor. Primeiro setor, o governo, o topo da pirâmide ali. Segundo setor, as empresas, né, privadas com fins lucrativos, em sua maioria. E o terceiro setor, a gente chama de entidades sem fins lucrativos. Que tipo de entidades são essas? São entidades que elas estão ali para atender um cunho social. Exemplo, fundações, associações, elas estão lá para fazer um papel específico e elas não têm uma atividade com fins lucrativos. Ou seja, a atividade que ela exerce é só para manter a atividade dela. Né? Vamos lá. Uma ONG, uma associação que cuida do lar de idosos. Ela está ali para manter aquele local, por isso que ela recebe doações. Ela mantém o local e cuida dos idosos. Pode ser uma associação privada, né, com certeza, pode ter também associação pública, né? Então, a associação privada, ela vai fazer o quê? Vai ter um cunho social, ela vai abrir para aquilo. Vou abrir para cuidar de idosos.
né? Daí ela recebe doações, mantém aquele lar de idosos, mas também tem associações que ela cobra tem essas empresas, né, que são fins lucrativos também, mas elas cobram dos familiares para manter ali os idosos em sua casa, né, casa de apoio e por aí vai. Mas por elas não ter fins lucrativos, não significa que rola dinheiro. Então, o primeiro ponto que eu quero explicar aqui para vocês, independente se a empresa é com ou sem fins lucrativos, se ela é do primeiro setor, se ela é do segundo setor, ou se ela é do terceiro setor, ela precisa da ciência da contabilidade. Entenderam? Tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas necessitam da contabilidade. É por isso que é uma ciência universal, uma ciência que eu digo que não tem como você ficar sem emprego, né? A contabilidade, ela te dá inúmeros ramos de atividade para você trabalhar a ciência da contabilidade. E, por sinal, ela é uma ciência social aplicada, não é da área de exatas nem da área de humanas. É da área da ciência social aplicada, tá? Então, desmitificando. Primeiro, segundo e terceiro setor, empresas com ou sem fins lucrativos necessitam da ciência da contabilidade. Está vendo a importância da contabilidade? É muito gigantesca. Por isso que essa aula de hoje vai ser, sim, o nosso pontapé inicial para entender que ciência é essa, né? E o que ela faz com as entidades, qual o benefício que ela traz para as entidades. Perfeito? Entendendo o que é primeiro, segundo e terceiro setor, vamos para nossos próximos slides. Conceito e contabilidade, conceito e objeto da contabilidade, né? Agora, o que essa ciência é? Qual é o objeto de estudo dela, né? Qual o objetivo dela, né? Vamos entender aqui cada um. Conceito é uma ciência social aplicada que estuda e controla o patrimônio. Qual é o objeto dela? O patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Aqui a gente entra já no conceito principal da contabilidade, que é a ciência que ela estuda, ou seja, ela conhece, estuda e controla o patrimônio. Quando a gente pensa em controle, a gente pensa no sentido de segurança, né? Se eu controlo, possivelmente eu estou seguro, digamos assim. Vamos lá. O controle do patrimônio, ele é feito pela contabilidade de qualquer empresa, sendo com ou sem fins lucrativos, né? Dessa forma, é interessante você entender que esse controle é um controle para a tomada de decisões. Porque a contabilidade vai registrar os fatos. O que é fato? Aquilo que acontece em qualquer empresa. A empresa, ela compra mercadoria? Compra. Ela compra móveis? Compra. Ela compra uso e consumo? Compra. A contabilidade registra essas compras. A empresa, ela vende mercadoria? Vende. A empresa presta serviço? Presta. Aí a contabilidade está ali para registrar esses fatos. Então, ela controla todo esse sistema da empresa. Todas as atividades da empresa, quem controla é a ciência da contabilidade. Olha só que interessante, né? E o objeto é o patrimônio. Eu tenho certeza que vocês têm patrimônio. Ah, professor, eu tenho uma moto. Professor, eu tenho uma casa. Professor, eu tenho televisão. Professor, eu tenho móveis, eu tenho uma geladeira. Isso é patrimônio. E a gente chama ele de bens. Nós classificamos os bens em bens móveis e bens imóveis. Bens móveis, uma mesa, uma cadeira, um automóvel, aquilo que se move, você consegue mexer de um lugar para o outro com uma certa facilidade. E os bens imóveis, que a gente trata eles como terrenos, edifícios e por aí vai. Ou seja, eles não se movem. Ponto. É isso. Direitos nós podemos exemplificar da seguinte forma. Se você vai comprar algo numa loja, né? Digamos que você vai numa, sei lá,
na loja Nosso Lar, né? E você lá chega com dinheiro para comprar uma air fryer. Aí aquela air fryer custa ali R$ 500. Então, você pagou a air fryer e você não recebeu o produto naquele momento. Significa que quando você retirou o dinheiro para pagar essa air fryer, a empresa tem uma obrigação de entregar esse produto. Naquele momento, quando você pagou, a empresa falou assim: olha, o prazo de entrega é de 5 dias úteis. Aí você falou, ok. E ela disse que ia trazer do outro almoxarifado dela, que estava em outra cidade, trazer para cá para poder fazer a entrega para você. Então você tirou um dinheiro, pagou a empresa, e a empresa não te deu ainda a air fryer. Significa que você tem direito, por ter pago, você tem o direito de receber essa mercadoria. Por isso que a gente chama que o patrimônio é o conjunto de bens, que a gente já falou de bens, mais os direitos, e mais as obrigações. Então, os bens, direitos, aquilo que a empresa tem direito a receber, aquilo que a empresa tem direito a compensar, né? Então, direitos é direitos que a empresa tem perante a outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas, né? E nós estamos falando de obrigações. Obrigações remete muito à questão de pagamento. Vamos colocar assim meio uma palavrinha mais simples para vocês entenderem. Vamos lá. Obrigações é o ato de você estar obrigado a algo. Vamos lá. Você precisa pagar a energia da empresa. Ali é uma obrigação sua pagar a energia. Por quê? Você já utilizou a energia para a sua empresa. Então, você tem que pagar. Então, o ato de pagar significa obrigação. Obrigação para com pessoas físicas, para com pessoas jurídicas. É o contrário dos direitos. Os direitos você tem direito a receber, a restituir de pessoas físicas, jurídicas e por aí vai. Quando a gente fala em obrigações, é o ato que você tem de obrigação de pagar, de entregar, seja para as pessoas físicas ou seja para as pessoas jurídicas, tá? Então, o conceito é a ciência que estuda e controla o patrimônio, e o objeto de estudo é o patrimônio. A fórmula básica do patrimônio é ativo, bens mais os direitos, de um lado, obrigações e patrimônio líquido do outro. Professor, eu preciso decorar isso agora? Não, eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda. Essa aqui é só um conceito inicial. Ao longo de nossas aulas, a gente vai fazer e entregar o conteúdo para vocês a respeito do que é bens mais direitos, obrigações, demonstrações contábeis. Então, o que vocês precisam saber agora é só conceito, objeto e principalmente objetivo. O objetivo da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisões, a partir do registro, do controle dos fatos que ocorrem em uma empresa, seja pública ou seja privada, seja com fins ou sem fins lucrativos, tá? Vamos adiante. Depois de falar de conceito e objeto, nós vamos falar agora sobre os usuários. Quem utiliza a contabilidade? A pergunta é essa, né? Quem são os usuários da contabilidade? E a gente vai entender justamente quem são os usuários da contabilidade. Usuários, a finalidade da informação contábil, eu acabei de falar para vocês, é fornecer dados para o processo decisório, pois a contabilidade é um sistema de informação que identifica, registra e comunica os eventos econômicos de uma entidade aos usuários interessados. Ou seja, a contabilidade ela não registra por acaso. Ela está lá para registrar, para apresentar para alguém. E é justamente os usuários que a gente vai entender para quem que ela fornece a informação e por que que ela fornece essas informações. E por que que as empresas precisam dessas informações para tomar decisões, né? Vamos lá. Um exemplo bem simples. Você vai no médico, tá ali sentindo uma dor, né? Eu vou no médico me consultar. O médico, de cara, ele vai pedir o que para você? Ah, não, já vai te passar um remédio ou não? Ele vai te pedir uma receita. Ele vai te mandar fazer exames para diagnosticar o que está acontecendo.
né? Na contabilidade não é diferente. O empresário ele tem dores. O que está acontecendo com a minha empresa? Por que eu não estou vendendo? Por que eu estou tendo alta despesa? E na vida de vocês é isso. Por que o meu salário não dá para nada? Chega no final do mês, não tem mais nada para poder pagar minhas contas, não sobrou nada. Então, esse diagnóstico é feito a partir das informações da contabilidade. Ou seja, o processo decisório acontece pelas informações da contabilidade. Então, quando a empresa quer tomar decisões, ela pega lá o relatório da contabilidade. Nossa, esse mês minhas receitas foram muito baixas. Por quê? Eu preciso tomar a decisão de aumentar minhas vendas. Nesse mês eu tive uma alta despesa com taxas bancárias. Está muito alto, vou ter que negociar com o banco para diminuir minhas despesas bancárias. Ou seja, a empresa só consegue ter essas informações se a contabilidade registrar esses fatos, dizendo, olha, aqui você teve muita despesa bancária, você precisa tomar a decisão de ir lá no banco e pedir para reduzir, dar um cheque especial, dar uma outra conta com limite melhor, com taxas menores. Então, esse é o papel da contabilidade, fornecer informações para tomar de decisões nas pessoas físicas, pessoas jurídicas, com e sem fins lucrativos, tá? Pois bem, usuários internos. Nós estamos aqui falando de pessoas que estão dentro da empresa, aquelas que precisam da contabilidade para tomar decisões que refletem a vida da empresa, algo interno, dentro. Gestores. Gestores utilizam os dados contábeis para planejar, ou seja, pensar o futuro e controlar as operações de forma eficaz e estratégica. Ou seja, eu não posso planejar algo que vai ser benefício para a empresa se eu não tiver informação contábil. Os sócios, claro, os sócios são os mais interessados na informação contábil, porque eles acompanham o desempenho da empresa para tomar decisões e garantir o crescimento. Quem abre uma empresa, gente, ele quer ficar por muito tempo com essa empresa aberta, dando lucro para ele. Por isso, a contabilidade está lá para fornecer informações para os sócios. Ele precisa tomar a decisão de, principalmente, onde é que ele aloca o melhor recurso, onde é que ele diminui a despesa, onde é que ele contrata ou não funcionários, onde é que ele aumenta ou não a folha de pagamento, onde é que ele investe na compra de um equipamento, e por aí vai. E os funcionários? Claro que os funcionários precisam da informação contábil. Eles precisam de saber dos benefícios, ele precisa saber, gente, se a empresa está, exemplo, está quebrando ou não, porque não adianta ele ficar numa empresa que ele não vai ter nenhum retorno financeiro do salário dele. Então, a informação contábil também ela tem que ser transparente para gerar confiança também para os funcionários da empresa. Beleza? Depois de falar dos usuários internos, vamos falar dos externos. Mas, quando a gente fala de externo, é algo que está fora da empresa. Principalmente, os investidores. Eles examinam as informações contábeis, ou seja, a pessoa que quer investir numa empresa, ele não investe do nada. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quando você vai pegar o seu dinheiro, que é muito ralado, muito difícil de conseguir, e vai investir em algo, você investe sem saber? Ah, não, vou comprar aqui porque estão dizendo que é top. Você precisa de saber realmente se aquela informação está exata, está objetiva, está positiva. Às vezes você está investindo em algo que nem vai te dar o retorno financeiro. Então, os investidores precisam da informação contábil. Eles são os usuários externos. Avaliação de credores, ou seja, quando a empresa quer financiar, quer buscar a compra de um fornecedor, ela precisa, esses credores precisam analisar a informação contábil. Será que essa empresa está quebrando? Será que essa empresa vai conseguir me pagar? É mais ou menos isso. E aqui eu acho um ponto interessante, porque quando você quiser fazer um financiamento, seja pessoa física ou jurídica, você tem que ter um histórico muito bom. E o banco vai buscar o histórico tanto da empresa como da pessoa física, tá? E o governo está lá para olhar as informações referentes aos balanços da empresa, as obrigações que ele tem que enviar de informações, né? Então, o governo, ele é um usuário externo que ele cobra, e é uma obrigação da empresa enviar as informações para o governo também. Influência na tomada de decisão. Aqui, a contabilidade tem influência em tomar decisões estratégicas, financeiras e operacional. Ou seja, eu preciso tomar decisões para o meu futuro, decisões de financiar ou não, ou decisão de controle operacional.
onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, onde eu preciso aumentar as receitas. E quais são as atividades de uma entidade? Nós temos atividade de financiamento, ou seja, ela busca valores externos para poder financiar a atividade dela, para girar a atividade. Investimentos para compra de imóveis, compra de equipamentos e operacional, aquilo que gira a empresa. Financiamento, podemos dizer que a atividade de financiamento são as que correspondem à obtenção de dinheiro. Ou seja, eu vou lá no banco, consigo dinheiro para poder ter melhor desempenho, comprar mais equipamentos, investir em compra de mercadoria na minha empresa. A atividade de investimento diz respeito à alocação de dinheiro na atividade feita pelo financiamento, né? Quando eu vejo esse dinheiro obtido do financiamento. Quando eu pego o dinheiro do financiamento, eu vou aplicar onde? Em algum lugar. Compra de máquinas, móveis, prédios, automóveis, computadores, ou seja, segue essa linha. Financiei, peguei dinheiro do recurso do banco, peguei esse dinheiro, comprei algo para a empresa, equipamentos, móveis e por aí vai. Isso chama atividade de investimento. E quando a gente fala de investimento, significa algo que vai dar um retorno financeiro para a empresa. Se a empresa comprou uma máquina para vender algo, o retorno é a venda de mercadoria e volta o dinheiro para a empresa por meio do lucro. E, por fim, a atividade operacional, que é uma empresa comercial, as operações consistem na compra e venda de mercadorias ali, basicamente, tá? Comunicação. Como é que os usuários se comunicam, né? Como é que esses usuários se comunicam com a informação contábil? A partir das demonstrações contábeis. Aqui nós falamos de balanço, DRE e DFC, tá? Mas aqui é um tema que a gente vai aprofundar no decorrer das nossas aulas, tá? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa. Essas três demonstrações, elas são primordiais para as empresas tomarem decisões. Balanço patrimonial, onde tem todos os bens da empresa e todas as operações, ativo de um lado, passivo e patrimônio do outro. DRE, que se chama demonstração do resultado do exercício, que é onde tudo que a empresa vendeu ou prestou serviço e tudo que a empresa teve de despesa e no final teve lucro ou prejuízo. É mais ou menos o salário que vocês recebem no mês, tirando as despesas. No final vai sobrar o quê? Lucro ou prejuízo? A gente vai entender também depois a DRE no longo das nossas aulas. E, por fim, a DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Que é isso, tudo que entra, tudo que sai para a empresa e qual o saldo que teve ali daquele dia, daquele período. Essas demonstrações a gente vai entender ao longo de nosso curso, do nosso semestre, tá bom? Gente, então é isso. Concluindo, hoje nós vimos nesta aula sobre o conceito e como a contabilidade se comunica com os usuários internos e externos e a situação de uma entidade, né? E como conjunto dessas informações, as demonstrações contábeis permitem ao usuário conhecer o desempenho da entidade. Conceitos mais básicos, mas que vocês precisam entender para que, ao longo de nossas aulas, a gente consiga também entender cada demonstrativo, o que ele fornece de informações para as entidades, seja física, jurídica, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. No mais, é isso, né? Já falei para vocês que vou deixar a atividade do Fórum Avaliativo lá, então não percam, essa atividade vai ficar aberta para vocês aí durante uma semana. Ela é uma atividade avaliativa, então não perca o prazo, façam a sua atividade, façam o seu fórum, tá bom? No mais, muito obrigado e até a próxima.